Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Olá, tudo bom? Vamos começar aqui então mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação. A gente vai aprender sobre a entrada e saída de dados em C, como o computador conversa então com o usuário do programa. Ao criar o programa, então, a gente precisa ter uma conversa entre o usuário e o computador. Então, o método de leitura, a entrada mais tradicional no C vai ser o scanf. Então, ele vai ler uma entrada do teclado, utilizando como parâmetro aí, o tipo da variável, seu endereço. Por exemplo, você vai ler que é um valor float, um valor inteiro, um caractere, uma série de caracteres. Então, você põe entre aspas 1% de uma letra que representa o tipo, que a gente vai ver na aula prática, e o endereço da variável, tem esse comercial na frente. A gente vai aprender mais sobre isso na frente. E tem o F-Flush. O F-Flush ele vai fazer o que? Ele vai limpar o buffer de leitura de entrada do periférico. No caso, o stdin é o teclado. Tá? O outro método que a gente vai utilizar é a função printf. Printf ela vai colocar no console, né, uma mensagem e pode substituir uma anotação com 1% e um tipo de dado por uma variável que é inserida com vírgulas depois. Pode ter até mais de uma variável, assim como no scanf também pode ter mais de uma variável. Vamos ver como é que funciona na prática. Então vamos começar aqui a trabalhar com as nossas entradas e saídas de dados, né? Eu já expliquei aqui um pouco como é que funciona a questão do printf, né? Onde a gente usa o %d, o %f, o %c, e isso vai ser muito útil para quando a gente usar a função scanf, que basicamente vai ler para a gente aí, deixa eu dar uma separada, os dados que a gente precisa para o nosso programa. Então a gente vai utilizar essa função, principalmente quando a gente não estiver trabalhando com palavras e frases, que a gente vai ver isso num conteúdo mais à frente. Mas lembrando em conta os seguintes dados: o %d e o %i servem para indicar que você está lendo um número inteiro. O %c está lendo um caractere. O %s está lendo um vetor de caractere, ou seja, um string. A gente não vai usar isso nessa aula, uma outra aula posterior. E o f para um ponto flutuante, principalmente double, mas também serve para o float, ok? O que o nosso programa vai fazer? A gente vai utilizar essa função scanf para pegar um valor de %d, ou seja, um valor inteiro, e salvar na variável a, que também é inteira. Você pode ver aqui que eu estou usando um e comercial antes do a. O que isso quer dizer? Eu estou enviando o endereço da memória RAM aonde fica essa variável para que esse valor que lê seja salvo lá. E aqui você pode estar perguntando, o que é esse F-Flush stdin? O nosso teclado ele tem uma memória de buffer, que a gente chama, para não perder dados. Você pode perceber que se você digitar muito rápido, às vezes o computador não acompanha, tá? Até mesmo se você segurar uma letra. Ou seja, o teclado vai ter uma pequena memória dele, ou na verdade não é nem o teclado, o adaptador do teclado, o drive de teclado no computador, vai salvar essas informações e ir jogando no tempo que for. Mas dependendo de como a gente usa essa função, ela pode salvar esses valores na próxima vez que você chamar, ao invés de pegar o que você digitar, ele já vai automático quando tiver no buffer e vai dar errado. Então a gente está limpando a stdin, que é o standard in, a entrada padrão, que para nós é o teclado, até porque nessa época nem mouse tinha, né? O computador era teclado, disquete e tela. E o F-Flush, que vai basicamente para a gente aí limpar. Então sempre que você usar o scanf, o ideal é usar depois. Se você tiver certeza, pode até botar antes, depois, não tem também essa necessidade. Então a gente vai ler o valor inteiro, salvar na variável a, valor de ponto flutuante ou double para salvar na variável b e um char para c. E depois a gente vai simplesmente mandar imprimir tudo isso. Eu vou comentar essa parte aqui para a gente trabalhar então depois dessa nosso primeiro experimento, ok? Só para a gente não confundir aí, botar o carro na frente dos bois. Vamos lá, vamos rodar. Opa! Então, primeiro a gente vai entrar com o inteiro. Vamos botar 1. Depois um ponto flutuante, 2.0. E um char eu vou botar C. Quando eu mandar imprimir, olha só, saiu 1, 2 e o C. Eu posso, lembrando aqui, botar o ponto 1
para reduzir aí o número de casas, só para a gente deixar isso bonitinho. Olha só, 2.0, legal. E aqui a gente vai então trabalhar com outro conceito, que é o quê? A gente vai, deixa eu comentar essa outra parte, mandar mais de um dado por scanf, ok? O printf também receita mais de um dado, ele vai fazer na ordem, seja que você botar esses dados em si. Então aqui a gente vai dar o scanf de 1% D, ou seja, a primeira entrada a gente está dizendo que vai ser um inteiro e a segunda vai ser de um char, salvando nas variáveis respectivas, ou seja, cada vírgula vai indicar primeiras, depois segundas, se tivesse terceira, quarta, quinta, dá para a gente ir também. E o printf é a mesma história. Vamos dar aqui um enter para rodar. A única diferença ele está pedindo para entrar com 2 valores. Então a gente vai digitar o primeiro, dar um espaço e digitar o segundo. Depois a gente dá o enter. Aí, ó, salvou direitinho. Então é isso, gente. Já sabe como botar o dado para dentro do programa. E agora a gente só precisa fazer mais uma coisa para ter os primeiros programas mais simples que a gente vai trabalhar, que é o quê? Fazer escolhas. Um grande ponto do programador saber fazer o programa dele, tomar a escolha de acordo com o dado que está entrando. Então, por exemplo, se você tentar ir numa loja online e você vai lá tentar fazer uma compra, o seu cartão de crédito está sem limite. Imagina só se o programa não soubesse fazer isso e liberasse a compra para qualquer um. Simplesmente não dá, né? Ele tem que ver que o cartão está sem limite e ao invés de liberar a compra, ele tem que tomar a decisão de não liberar e avisar para você, ó, seu cartão não está passando, pode tentar outra coisa. Pode tentar fazer um boleto, passar outro cartão, tudo mais, Pix. Mas em geral, você aí não vai ter um prejuízo porque você sabe fazer o seu programa, tomar escolhas. E é o que a gente vai ver no próximo conteúdo. Mas é isso, desejo aí muito sucesso, um bom estudo, um grande abraço e até a próxima. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.